tudo bem? No nosso último vídeo a gente falou um pouco sobre dedução e indução. Hoje a gente vai falar sobre falácias. E o que são falácias? Basicamente, falácia é um argumento que parece bom, mas não é. E isso acontece quando um argumento ele parece válido, mas é inválido, ou então quando ele tem premissas falsas que parecem verdadeiras, ou então quando as premissas elas parecem mais aceitáveis do que uma conclusão, mas elas não são. E a gente pode fazer uma lista imensa de falácias. Aqui hoje a gente vai falar de 10 falácias. A primeira falácia que a gente vai falar é do recurso à força, ou argumento ad baculum. É muito comum que essas falácias elas tenham nomes latinos, porque os medievais se dedicavam muito a isso. Os alunos medievais eles decoravam boa parte do silogismo, das falácias. Eles tinham um grande esforço para isso. É quase como que se fosse um aluno estudando para o vestibular. Hoje o aluno para o vestibular ele tem musiquinhas, ele tem truquezinhos. Os medievais também tinham. Eles tinham musiquinhas para decorar, por exemplo, as figuras dos silogismos. Tinham tudo isso. E como é que funciona essa falácia? Bem, ad baculum literalmente significa com o báculo ou com o porrete. Então você percebe que é o tipo de falácia que vai fazer uso da força. Veja essa tirinha aqui. O sujeito está dizendo: o poder não se impõe pela força, e sim pelas ideias. Aí o outro carinha fala: e se alguém não concordar com isso? Aí o primeiro fala: vai levar um monte de porradas. O que é isso? Claro, é uma tirinha, fazendo uma graça e coisa e tal. Mas basicamente é uma falácia que faz recurso à força. O sujeito ele não consegue encontrar argumentos, não consegue convencer ninguém, então ele faz o quê? Se vale da força. No Brasil, para você ter uma ideia, infelizmente isso é muito comum. Nessa tirinha aqui embaixo, que lamentavelmente é uma charge que retrata o início da nossa república. No início do século XX, surgiu um negócio muito comum, que lamentavelmente se estende até os dias de hoje, que é o tal do voto de cabresto. O que é voto de cabresto? Ora, é quando naquelas regiões mais longínquas, mais afastadas das capitais, onde o coronel tem muita força, muito poder político e econômico, ele fazia com que as pessoas que dependiam dele votassem no candidato que ele indicava. Então, as pessoas eram meio que conduzidas politicamente por esse sujeito. E como é que isso acontecia na maioria das vezes? Ora, pelo uso da força. O sujeito tinha poder econômico. É como se ele falasse: ó, na hora de votar, não esquece que é ele que te dá a casa, viu? Não esquece que é ele que te dá a comida. Isso nada mais é do que chantagem. O sujeito está deixando claro que ele tem muito mais força que você depende dele para muitas coisas e, se você não obedecê-lo, você vai se lascar. Agora um exemplo histórico muito conhecido em que foi utilizada a força para convencer alguém. No caso aqui, o Galileu. Então vamos lá. O Santo Ofício transmitiu a sua sentença à congregação do Index. Em 3 de março de 1616, tal congregação emitiu a condenação do copernicanismo. Nesse meio tempo, em 26 de fevereiro, por ordem do Papa, o cardeal Bellarmino advertia Galileu para que abandonasse a ideia copernicana e o instava, sob pena de prisão, a não ensiná-la e não defendê-la de nenhum modo, nem com a palavra, nem com os escritos. Ora, o que é esse negócio aqui? O Galileu basicamente está sendo convidado a parar de ensinar uma determinada teoria, porque senão o negócio é pegar para o lado dele. É muito simples. Isso aqui é um bom argumento. O sujeito está mostrando razões, motivos pelos quais a teoria copernicana deveria ser abandonada? Não. Ele está deixando muito claro que eu sou mais forte que você. Ou você me obedece, ou você vai se lascar. No caso do Galileu, ele obedeceu porque ele estava se lascando. Ele estava em prisão domiciliar e coisa e tal. Então isso aqui não é um bom argumento. Quando alguém precisa da força para ganhar um argumento, na verdade ele é um mau argumentador. Além do recurso à força, uma outra maneira inadequada de se argumentar é a falácia que faz recurso à ignorância. E como é que funciona essa falácia? É bem simples. É como se você estivesse tentando mostrar, ó, veja, a proposição A é verdadeira. Por quê? Nunca conseguimos provar que a proposição A é falsa. Ou então você faz um movimento contrário.
a proposição A, ela é falsa. Por quê? Porque nunca conseguimos provar que a proposição A é verdadeira. É um negócio meio estranho. Você tenta provar a verdade de uma proposição porque nunca foi mostrado que ela é falsa. Por isso que esse aqui é o recurso à ignorância. Nós não conhecemos a falsidade de A e por isso eu tento afirmar que ela é verdadeira. Pensa, por exemplo, quando a gente está discutindo sobre vida em outros planetas. Porque nesse tipo de questão é muito comum as pessoas se valerem desse recurso à ignorância. A pessoa tenta dizer o seguinte, não há vida em outros planetas. Por quê? Em todos esses anos que a gente está estudando os astros, o cosmos e coisa e tal, a gente nunca conseguiu provar que existe vida em outro planeta. Portanto, não há vida em outro planeta. Basicamente o cara está dizendo A é falso, por quê? Porque não conseguimos provar que A é verdadeiro. E aliás, a posição contrária também é muito comum nesse tipo de discussão. A pessoa diz, veja, com certeza há vida em outros planetas. Por que há vida em outros planetas? Ora, porque até hoje, depois de tanta discussão, ninguém mostrou que não há. Você está tentando se valer da nossa ignorância em relação a uma proposição para tentar mostrar que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Ora, isso não é uma boa maneira de se argumentar. Mas quando a gente está falando de argumentos, é muito importante que você leve em consideração o contexto no qual se insere esse argumento. Por quê? No meio jurídico, por exemplo, essa falácia de recurso à ignorância não é uma falácia. Na verdade, é um argumento muito, muito, muito utilizado. E muito provavelmente você já ouviu falar nele. Por exemplo, a ideia de que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Basicamente, você está dizendo que A é verdadeiro até que você mostre que A é falso. Ora, isso é recorrer à ignorância. Se você não tem nenhuma prova de que o sujeito é culpado, então sim, você pode considerá-lo inocente. E isso no meio jurídico não é uma falácia, isso não é um erro, esse é um argumento totalmente aceitável. Então o contexto faz muita diferença quando se trata de lógica. Uma outra maneira muito comum de se argumentar de modo falacioso é recorrer à autoridade. O que é fazer um apelo à autoridade? É quando você pretende confirmar uma conclusão, você tenta sustentar uma conclusão, não pelas razões que são levantadas em favor dela, mas pela autoridade, pela fama do sujeito que está falando. Então não importa quais são as premissas levantadas para sustentar determinada conclusão. Só importa quem está levantando essas premissas, quem é a pessoa que faz isso. Isso é muito comum. Por exemplo, no jornalismo, acontece a todo momento. Eles vão discutir um tema X, e aí eles chamam um especialista, o famoso especialista. Aí quando você faz o trabalho de verificar onde é que o cara se formou, qual é a área de formação do sujeito, é muito comum que você encontre um negócio tipo, ele se formou em filosofia e está na TV discutindo sobre medicina. O cara se formou em medicina e está na TV discutindo sobre direito. A formação do sujeito não tem nada a ver com a questão que ele está argumentando, que ele está defendendo, a questão que ele está discutindo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o fato dele ser especialista em filosofia só o torna capaz de falar de filosofia. Só aí, nesse caso, a gente falaria, não, vamos prestar atenção, o sujeito estudou sobre isso, ele deve saber o que está falando. Só em filosofia. Mas é muito comum que você use essa autoridade, não, ele é um especialista. Não, o cara é doutor. Mas doutor em quê? Ele pode falar sobre algo muito específico, não sobre qualquer coisa. E isso acontece toda hora. Isso é um apelo à autoridade. O argumento do cara ganha força não pelo que ele está defendendo, mas pela formação do sujeito. Acontece a todo momento. Em medicina, por exemplo, acontece muito. O cara é médico. Aí o cara é clínico geral. Veja, ele não tem uma especialização em nenhuma área específica do corpo humano. Ele não fez isso. Ele é um clínico geral. Ele escolheu esse caminho. Ora, o fato dele ser um clínico geral não lhe dá autoridade para falar, sei lá, sobre neurologia. É um campo específico. Exige informação específica. Se você fala, não, veja, é um médico. Ora, que diferença faz? Nenhuma. Isso é um apelo à autoridade. Veja esse exemplo aqui. Essa é uma faculdade da cidade em que eu moro, que há um tempo atrás, ela fez uma parceria com o Neymar, com o Instituto do Neymar. E essa era a propaganda dos caras.
20 anos de conquistas e agora o primeiro centro universitário da região, parceria com o Instituto Projeto Neymar Júnior. E a foto tem a família toda do Neymar. Ora, isso aqui estava espalhado pela cidade toda. Qual é a vantagem para uma instituição de ensino em ter uma parceria com o Neymar? O que exatamente isso acrescenta educacionalmente para essa instituição? Pô, até hoje eu me pergunto. E não consegui encontrar nenhuma resposta. Nada. O que o Neymar tem a dizer em relação a uma universidade? Oxe, nada. Ele nem ao menos tem formação nisso, ele não fez nenhum curso universitário, não é o objetivo da vida dele, ele é um atleta. Se fosse um curso de educação física, falando, fizemos uma parceria com o Neymar, opa, bacana, seria interessante, vamos nos utilizar dos recursos do sujeito, é legal. Agora, uma universidade, falar, puxa, temos uma parceria com o Neymar, veja aqui, a família toda do Neymar, a mãe do Neymar, o pai do Neymar, a irmã do Neymar. Que relação isso tem? O que isso traz a mais para essa instituição? Ora, isso aqui é evidentemente um apelo à autoridade. O cara é famoso, as pessoas gostam do sujeito, ou pelo menos uma parte gosta, não é? Uma outra parte odeia. Mas ele tem fama, ele chama a atenção, as pessoas olham olha, ele tá ali. É isso, mais nada. Se você perguntar, legal, e o que essa parceria traz para a instituição? Pode ser que a gente não tenha nenhuma resposta boa para isso. Então, isso é um apelo à autoridade, é uma falácia. Em argumentação, isso é uma má argumentação. Uma outra maneira de se argumentar equivocadamente é fazer recursos à pergunta complexa. E o que é uma pergunta complexa? É quando você está fazendo uma pergunta para alguém, só que essa pergunta, na verdade, ela tem mais de um questionamento junto, embutido. Significa que quando você pergunta para alguém esse tipo de pergunta complexa, você não pode responder simplesmente sim ou não, porque ao fazer isso, indiretamente, você responde a outras perguntas que estão embutidas ali. Por exemplo, se um advogado ou um policial te pergunta, você continua usando drogas ilícitas? Aí você fica nervoso e fala, não. Ora, veja, se você diz que não, você não continua mais usando drogas ilícitas, significa que em algum momento você usou. Porque é isso que está embutido nessa pergunta. É uma pergunta capciosa. Você não pode falar sim ou não. Porque se você falar sim ou não, responde alguma outra coisa. Junto, embutido. Ou então a pessoa te pergunta. Imagina, você está dirigindo na rua, tem a blitz lá, você foi obrigado a parar. E o policial te pergunta, você também está bêbado? Ora, se você fala não, implicitamente está dizendo que você não está, mas seu companheiro do lado está. Ou se você fala assim, dá na mesma. Você está bêbado e o cara do lado também está. E aí, são perguntas que tentam te passar o pé. Tentam te passar uma rasteira. Tem mais de uma pergunta embutida. Se você fala sim ou não, pronto, responde 2, 3, 4 perguntas. Então essa é uma forma enganosa de argumentar. Uma outra forma muito comum de se equivocar quando está argumentando é a famosa petição de princípio. O que é um argumento que faz uso da petição de princípio? Basicamente, é quando você inclui na premissa aquilo que você está tentando demonstrar na conclusão. Por exemplo, veja esse argumentozinho aqui. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. A Bíblia diz que Deus existe. Logo, Deus existe. Ora, por que isso aqui é uma petição de princípio? Pensa nessa primeira premissa. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. Ora, o que te garante que o que a Bíblia diz é verdade? O fato de que ela foi inspirada pelo próprio Deus. É por isso que o que está escrito na Bíblia é verdade, porque foi o próprio Deus que disse aquilo. Portanto, aquilo que você está tentando concluir, que é a existência de Deus, você está incluindo na primeira premissa. Você já está dizendo na primeira premissa que Deus existe. Então você não pode concluir, portanto, Deus existe. Isso é um argumento falacioso, equivocado. Você não pode fazer isso. E esse tipo de erro é muito comum. É claro, aqui ele é muito evidente, mas nem sempre essa petição de princípio, ela grita assim aos nossos olhos. Às vezes ela é um pouquinho mais sutil.
E aí não percebe, bum, a gente faz. A gente pressupõe aquilo que a gente quer provar. Outra falácia muito presente em discussões de internet, por exemplo. A internet é lotada desse tipo de falácia. É a falácia ad hominem, que literalmente significa falácia contra o homem. E o que é isso? É quando você, ao invés de debater o argumento, você se volta contra aquele que argumenta. Você se volta contra a pessoa e não contra o argumento. Ao invés de discutir ideias, você vai atacar a pessoa que emite essas ideias. Nossa, é muito comum isso. Por exemplo, José defende a política fiscal do governo, mas ele é um dos autores dessa política. Logo, a política fiscal é má. Ora, você discutiu alguma coisa sobre a tal dessa política fiscal? Não. Você só concluiu que ela é má porque o José participa desse projeto. Como você não gosta do José, pronto, é ruim. Ora, isso não é um bom argumento. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia ad hominem. Você está atacando a pessoa do José. E você pode fazer isso basicamente de 3 maneiras. A primeira delas é quando você faz um ataque abusivo. Você ataca de modo absoluto a pessoa que argumenta. Por exemplo, se você diz que não, eu duvido da filosofia do Kant, não gosto da filosofia dele. Por quê? Porque ele tinha uma vida sexual meio esquisita, meio duvidosa. O pior é que tem gente que diz isso mesmo. Que as pessoas acham, a vida do Kant foi meio esquisita sexualmente, então eu tenho um pé atrás com a filosofia do cara. Ora, esse é um ataque exclusivamente à figura do Kant e é um ataque absoluto. Não importa qual seja a circunstância que você está se referindo, você vai atacar o Kant. Acabou. O Kant é um problema, sempre será. Porque ele foi muito esquisito na vida sexual. Então essa é uma falácia ad hominem que ataca o sujeito de modo absoluto. Mas esse ataque também pode ser circunstancial. Por exemplo, tem um exemplo muito famoso em relação a esse ad hominem circunstancial. É a resposta de um caçador quando ele é perguntado, mas você se diverte matando animais? Isso não é um negócio errado, nojento, bizarro? Daí ele responde o quê? Ele diz o seguinte: ora, por que se alimenta o senhor com carne de gado inocente? Basicamente, o sujeito está dizendo, a gente perguntou para ele, mas se você se divertir matando animais, não é um negócio mau? E ele diz, mas você também come carne, então você não pode falar sobre isso. O que é isso? Isso é um ad hominem que se refere à pessoa numa circunstância específica. Ele não está falando, você é um lixo, então qualquer coisa que você fale não vale. Não. Ele está falando, nesse caso específico, em que você está me acusando de fazer algo errado, de caçar por diversão, você não pode fazer isso, porque você também come carne. Veja, o caçador, ele não deu nenhuma razão, nenhum argumento pelo qual caçar por diversão não é ruim. Ele não falou disso. O que ele fez? Tentou atacar o sujeito que está perguntando isso a ele. Pelo simples fato de que, você come carne, então você não pode falar isso. É outro tipo de argumento que você encontra na internet, em tudo que é lugar, esse tipo de bobagem. Então são 2 formas de tentar fugir de uma argumentação séria, atacando a pessoa que fala com você. Ou porque, de modo absoluto, ela não vale nada, ou porque na situação específica em que ela te questiona, você fala, não, mas você fez algo parecido, então não pode falar comigo. Ora, 2 maneiras ruins de argumentar. Uma outra maneira de fazer isso é o que a gente chama de poço envenenado. É quando a gente ataca a pessoa porque supostamente ela tem alguns motivos escondidos. Ela tem interesses na questão. Por exemplo, é como se você falasse, o sujeito lá, o deputado, que está defendendo a união civil de pessoas do mesmo sexo. A gente não pode levar em consideração isso porque o sujeito, ele é declaradamente homossexual. Significa que ele vai se beneficiar desse projeto. E daí? O que isso tem a ver? É claro que um sujeito homossexual que defende a união civil de pessoas do mesmo sexo vai se beneficiar se esse projeto for aprovado? Sim, ele vai. Mas o que isso tem a ver? Você precisa ver quais são os argumentos a favor desse projeto. Quais são as premissas que sustentam que é uma boa que se aprove a união civil de pessoas do mesmo sexo? Não me importa se ele vai se aproveitar disso ou não. Não faz diferença nenhuma. Eu sei que pode parecer, nossa, meu Deus, ele tem coisas
obscuras que eu não sei quais são os interesses. Meu, isso não importa, é insignificante. Isso acontece todo o tempo também aqui. Por exemplo, em política, se o sujeito é banqueiro, isso acontece, agora eu vou te pegar. Se o sujeito é banqueiro, por exemplo, e defende o livre mercado, ao invés de você olhar quais são os argumentos do sujeito em favor do livre mercado, você vai fazer o quê? Ah, não, mas ele é banqueiro. Ele tem interesses aí que eu não sei bem quais são. Para ele é interessante que a gente se lasque. Ora, isso é um bom argumento? Não, isso é uma falácia. Você está atacando o sujeito porque ele é banqueiro. Ele tem algum interesse obscuro e oculto aí. Isso é bobagem. Não importa se ele é banqueiro ou não, ou se ele se beneficiaria ou não do livre mercado. O que você tem que fazer é quais são os argumentos, quais são as premissas que ele se utiliza para sustentar que o livre mercado é uma boa. Ah, se você achar que é ruim, você vai lá e contra-argumenta. Isso é uma discussão saudável, só que isso dá trabalho para fazer. Então ninguém quer fazer. É todo mundo preguiçoso, é mais fácil atacar o sujeito. Uma outra falácia muito comum, muito presente nas discussões de internet, é a falácia do espantalho, ou falácia do homem de palha. E o que é isso? É quando você distorce a posição alheia, você cria uma outra posição, normalmente uma posição que está equivocada em relação ao que o seu debatedor argumenta. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil de refutar essa posição que você criou do que a posição original do sujeito. Então você distorce aquilo que o cara defende e começa a atacar isso que você criou. Porque é muito mais fácil atacar isso do que a posição alheia. Por exemplo, se você dissesse, não pode existir verdade se qualquer coisa é relativa. Se tudo é relativo, como é que você pode mostrar que alguma coisa é verdadeira? Portanto, a teoria da relatividade de Einstein não pode ser verdadeira. Aí você fala, puxa, realmente pegou o Einstein. Ora, qual que é o erro aqui? Por que isso aqui não é um bom argumento? Ora, porque o Einstein nunca disse que tudo é relativo. Que isso é você que inventou. Isso é uma bobagem, ele não disse isso. Então veja, nossa, você derrubou o Einstein. Não, você derrubou aquilo que você atribui ao Einstein. Ele nunca disse isso. Por exemplo, em política é comum demais. Por uma série de razões históricas aqui no Brasil, é muito difícil que a pessoa possa dizer que ela, por exemplo, é politicamente conservadora. Se você fala isso, a pessoa, nossa, ela olha para você como se você fosse um monstro. Aí ela fala, não, como é que você pode ser conservador se você odeia os pobres? Veja, a pessoa imediatamente começa a atribuir ao conservadorismo uma série de posições normalmente grotescas. Você odeia pobre, você quer que a pessoa fique na miséria, você não liga para ninguém. Veja, agora se você para alguma vez na sua vida para de fato escutar o que um conservador político diz, o que ele pensa, se você para alguma vez na vida para ler sobre isso, é muito provável que você fale, puxa vida, é um pouquinho diferente daquilo que eu pensava. O que acontece nesse caso é uma falácia do espantalho. As pessoas atacam algo que elas imaginam que é o conservadorismo político. Elas não têm ideia do que seja. Elas nem ao menos sabem que há mais de um tipo de conservadorismo político. Elas não conseguem, por exemplo, diferenciar o que é um conservador, o que é um reacionário. Geralmente a pessoa vê isso como se fosse tudo a mesma coisa. Ora, isso é uma maneira ruim de se argumentar. Você não está de fato debatendo contra um conservador. Você está brigando contra o moinho de vento que você criou. O problema disso é que você pode até parecer, nossa, um grande debatedor entre os seus amigos. Mas no mundo real, aquele debate bacana de ideias que é importante para uma democracia, ele não vai existir. Você vai estar fingindo. Mas essa é uma opção que você tem que fazer, não é? Você quer ser legal entre os seus amigos ou você quer debater de verdade? O que pode ser bastante difícil de se fazer. Além da falácia do espantalho, uma outra maneira equivocada de se argumentar e que pode ser mais difícil de perceber é o falso dilema. Por exemplo, a gente já viu na última aula, no último vídeo, que um argumento do tipo P ou Q, não P, logo Q, é dedutivamente um argumento válido. Mas, dependendo do contexto, ele pode ser falacioso. Por exemplo, se eu usar o seguinte argumento, Alessandro é genial ou idiota. Mas ele não é genial.
logo ele é idiota. Ora, a gente já viu que essa forma de argumento ela é válida, mas se você presta atenção nessa primeira premissa, a premissa disjuntivo, evidentemente ela não dá conta de todas as possibilidades. É claro que uma pessoa ela pode ser mais do que só genial ou só idiota. Tem muito mais possibilidades. Significa que isso aqui, dependendo do contexto em que você usa, vai ser um argumento falacioso, porque essa primeira premissa ela é incorreta. Então, ainda que o argumento seja válido, a primeira premissa sendo incorreta, pode te induzir a uma falácia. Então é por isso que o contexto é muito importante quando a gente está discutindo argumentos. Um argumento como esse, que tem uma forma dedutivamente válida, pode ser um argumento falacioso, dependendo do contexto em que é utilizado. Porque nesse caso, essa primeira premissa é incorreta. E se a primeira premissa é incorreta, o argumento é falacioso. Uma outra maneira de incorrer em falácia é quando você faz uso das emoções. Nesse caso específico, você faz uso da piedade. Por exemplo, veja esse bonito argumento. Maria, ela devia gostar mais das aulas de filosofia, porque o professor, coitado, esforça-se tanto. Sei muito bem como é isso. Pobre professor de filosofia. Ele tenta tanto, mas a Maria não gosta das aulas. Ora, por que esse argumento não é bom? Porque ele está fazendo um apelo à piedade, falando, ó Maria, você precisa gostar mais das aulas de filosofia. O professor se esforça tanto. Veja, não é uma boa razão para que você assuma essa conclusão. Maria deve gostar mais das aulas de filosofia. No máximo que isso aqui faria é dar algum bom argumento para Maria, pelo menos, reconhecer, admitir o esforço do professor. Ela até poderia dizer, puxa, realmente, eu acho que eu deveria dar mais valor a esse professor, ele está tentando bastante. Não, eu não tenho um bom motivo para gostar mais das aulas dele, mas eu reconheço que ele está tentando. Então veja, o apelo à piedade, a essa emoção, você pensa, não, puxa vida, presta atenção ali no coitado, está tentando tanto. Isso não é um bom argumento para você concluir que deve gostar das aulas. Até poderia te ajudar a reconhecer o esforço do sujeito, mas não é uma boa maneira de sustentar que você deve gostar mais das aulas de filosofia. No mesmo espírito desse recurso às emoções, a gente tem a falácia do ad populum, que é um apelo ao povo. É quando você tenta sustentar a verdade de uma proposição, porque muita gente acredita que ela é verdadeira. É algo que é muito presente na área de marketing, de vendas. A pessoa diz, veja, o meu produto ele é o melhor. Por que ele é o melhor? Ora, porque ele é o que vende mais. Todo mundo compra esse negócio, então ele deve ser muito bom. Se você parar para pensar um pouquinho, se você olhar na internet, o que mais tem é lista de os 10 mais vendidos, os 5 mais vendidos, os 20 celulares mais vendidos de 2020. Ora, por que tem esse monte de listas? Porque, de certo modo, o que a pessoa está dizendo é que, ora, se esse celular é o mais vendido, é possível que ele seja o melhor, não é? Psicologicamente, é um argumento que tem força. As pessoas realmente param. Eu, por exemplo, paro também. Olha lá, os 10 livros mais vendidos. Normalmente, os 10 livros mais vendidos não serão livros que me interessam, porque eu gosto de assuntos específicos. E os 10 livros mais vendidos normalmente são best-seller, romance mais água com açúcar. Normalmente não me agrada. Mas sei lá, se eu estiver procurando um celular novo, sim, eu vou procurar quais são os celulares mais vendidos de 2020. Ainda que logicamente não seja uma boa razão para você sustentar que, não, o celular realmente é o melhor, psicologicamente faz sentido. Você realmente fica movido a acreditar que pode ser que esse produto de fato seja bom. Tanta gente comprou, não é? Não é possível que as pessoas estejam comprando uma porcaria. É possível, na verdade é possível, mas você te dá a impressão de que não é. Enfim, para terminar essa aula sobre falácias, a gente precisa ter em mente que a gente poderia continuar aqui por horas. A gente poderia falar de várias e várias falácias, uma lista interminável de falácias. Mas por que a gente não vai fazer isso? Em primeiro lugar, porque isso seria chatíssimo, né? Imagina, horas e horas falando de falácias, muito chato. A gente falou aqui de 10, que 10 são muito comuns, muito presentes no dia a dia e que vale a pena você conseguir reconhecer a forma delas. Mas isso que é importante ter em mente. Quando a gente está discutindo argumentos, é muito, muito importante você ter atenção
ao contexto em que determinado argumento é utilizado, mesmo que ele pareça ter a forma da falácia X ou da falácia Y. Por exemplo, veja esse argumento aqui. João defende que o melhor para combater o cancro é o medicamento XYZ. Mas João foi expulso do Conselho Federal dos Médicos por ser incompetente. Logo, o medicamento XYZ não é o melhor para combater o cancro. Poxa, você olha esse argumento e fala, não, isso aqui eu sei o que é. Uma falácia ad hominem. Eu estou argumentando contra o João e não contra o argumento do João. Fala, puxa vida, você tem razão, parece mesmo isso. Mas, imagina o seguinte contexto. Veja como esse argumento que parece uma falácia pode não sê-lo. Imagina que, de fato, o João seja realmente um médico incompetente. Acontece. Aliás, acontece mais do que a gente imagina. É incompetente. Mas o João, de fato, ele fez medicina. Então, ele tem um pouco mais de conhecimento nessa área do que a maioria das pessoas que não fez medicina. Como é que você vai argumentar contra um sujeito que fez medicina, que tem um pouquinho mais de conhecimento específico nessa área, mesmo sabendo que o que ele está falando é uma bobagem? Veja, é muito difícil. Pelo fato do João ser formado nisso, a tendência de ele acabar se impondo sobre as outras pessoas é muito grande. É muito difícil argumentar contra ele, porque ele sabe um pouquinho mais dessa área específica. Ainda que no argumento específico que você está lá debatendo, você até possa ter razão. Mas como é que você faz para vencer essa disputa com ele? É muito difícil. Por isso que, nesse contexto, se você não tiver nenhuma formação em disciplinas biológicas, talvez a única maneira que você tenha para vencer o João é justamente desqualificá-lo enquanto médico. É mostrar que, veja, aquilo em que parece que ele se sobrepõe à minha pessoa é justamente o ponto fraco do sujeito. Ele não é um bom médico. Reconhecidamente, ele não é um bom médico. Ora, então, nesse contexto específico, é isso que pareceria uma falácia ad hominem, não é uma falácia. Na verdade, vai ser a única maneira de você vencer uma disputa contra o João. Veja, é um negócio inesperado. Você jamais esperaria que, em algum contexto, uma falácia em que você ataca o sujeito pudesse não ser uma falácia. Mas nesse contexto aqui que a gente criou aqui, muito específico, pode ser a única maneira que você tem de vencer uma disputa com o João, com um sujeito que tem formação em disciplinas biológicas. Ou seja, para concluir, não importa que um argumento possa ter uma forma parecida com alguma falácia muito famosa. O que importa é, você precisa sempre analisar o contexto. Quando a gente está discutindo argumentos, não tem uma regra automática de encaixar o argumento, é falácia ou não é. Pode até ter a forma de uma falácia, mas se o contexto for muito específico, pode ser que aquele argumento seja válido. Pode ser a única maneira que o sujeito tem para vencer uma disputa. Então, é preciso sempre olhar o contexto em que se dá a argumentação. Então, agora que a gente já conheceu os elementos básicos da argumentação, da inferência, sabe o que é uma dedução, uma indução, e tem capacidade para reconhecer algumas falácias, alguns erros lógicos bastante comuns, agora é a hora de começar a olhar a lógica com um pouquinho mais de formalidade. Para fazer isso, a gente vai começar pelo silogismo. Mas isso é assunto da próxima aula. Até lá!